Então, hoje eu vim falar... Eu já fiz um vídeo de redação, mas eu não tinha falado da minha própria redação. Então hoje eu trouxe pra vocês um pouquinho da minha redação, que eu tirei 980 quando eu passei no Enem. E eu vou ler um pouquinho dela pra vocês e vou tentando do meu jeito e comentando, assim. O tema da minha vez foi publicidade infantil no Brasil. E eu tô com essa roupa porque tá muito frio. Mas tudo bem. O título da minha redação foi Lobotomia Globalizada. Vou começar. A dissolução seguida pela queda da URSS expressou a vitória eminente do bloco capitalista ocidental. Com o fim da bipolarização global, surgiu o culto ao comunismo. Ponto. Então, assim, eu amava a história, amava capitalismo, amava a Guerra Fria, amava a corrida espacial, amava tudo. Então eu fiz o primeiro parágrafo coringa. Então eu usava esse primeiro parágrafo para falar que tudo relacionado a capitalismo. Toda redação que cabia capitalismo eu colocava isso. Falava da URSS, buscava lá na bipolarização mundial e trazia para cá. E aí, continuando. Associada à popularização dos meios de comunicação, a propaganda, linkando ao tema, que era publicidade infantil, se faz responsável por persuadir seu público-alvo, incluindo jovens, adultos, idosos e até mesmo as crianças. Ou seja, peguei um tema coringa, peguei o meu parágrafo coringa lá do comecinho, que já tô acostumado a fazer, que eu coloco em toda a redação, joguei umas 3 linhas, mostrei pro examinador que eu sei do que eu tô falando, que eu tenho que eu tenho domínio, né, que uma das técnicas é domínio, e no finalzinho eu trouxe pro tema. Aí depois do parágrafo inicial a gente precisa do quê? Da discussão. Vamos lá. E eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo do meu computador. Expostos a qualquer tipo de alienação pela ausência de caráter opinativo, a prole, ou seja, a criança, antes mesmo de se comunicar, já se explicita, capaz de apontar o que deseja consumir. Ou seja, falei daquelas crianças que ficam, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra puta que pariu e eu quero agora. Eu sei que eu tenho irmãzinhas que estão assim, eu quero agora. Eu fico assim, tipo, meu, bate nela. Mentira, não bate nela. Não pode mais bater. Mas eu apanhei muito. Continuando. Aí eu já tava discutindo sobre o tema, sabe? Peguei... Mas você vê que eu não fui nada a fundo, eu não busquei nada histórico. Só tava, como era uma redação do Enem, tem que ser bem escrita e tem que buscar um pouquinho de cada coisa, sabe? Lá no começo eu busquei história, agora eu trouxe pro presente e vou continuar. Multinacionais em prol do superávit monetário. Eu não gosto de falar lucro, capitalismo. Então, assim, procura umas palavras bonitas, umas palavras eruditas assim e joga. Eu amava superávit monetário, usava em tudo. Em prol do superávit monetário, usam e abusam de cores, formas e personagens fictícios mundialmente conhecidos para despertar desejo, uma espécie de lobotomia globalizada. Ou seja, aí eu consegui inserir a minha lobotomia globalizada, que depois eu ia colocar como título da minha redação. Mas, então, o que eu fiz? Peguei o tema, falei de capitalismo, trouxe e coloquei a culpa toda nos empresários e nas crianças, nos empresários que fazem isso com as crianças, e trouxe o quê? O que as crianças mais gostam? De TV, Galinha Pintadinha, e Ursinho de Pelúcia, e vamos pra Disney, e o sonho de todo mundo é ir pra Disney, vamos fazer 15 anos e ir pra Disney. Então eu trouxe a Disney. E eles trabalham com o quê? Eles trabalham com cores, formas. Vai dizer que você nunca pegou uma criança, a criança tava chorando pra caralho, você pegou o celularzinho na Galinha Pintadinha, deu pra ela, ela ficou assim, ó. Funciona. E eles usam e abusam disso. Então, eu coloquei na minha redação. De forma básica, simples, não fui a fundo, não deixei o corretor se embananar, não deixei ele perdido, não deixei ele ficar me achando minha redação boring. Então, tipo assim, fui bem direto. Continuando, deixa eu descer aqui. Aí eu tive que trazer pro Brasil, né? Porque o tema da redação era publicidade infantil no Brasil. Aí eu trouxe pro Brasil. No Brasil, não há leis para publicidade infantil. Isso eu já sabia, não tinha na coletânea. Outra coisa, não copie a coletânea, não parafraseie a coletânea, não faça nada com a coletânea. Nem sei porque a coletânea existe, na verdade, porque ela só serve pra você, sem querer, usar ela e perder ponto com isso. Ignorem a coletânea. Mentira, não ignorem, mas assim, leia, fala, nossa, que legal, e prossigam a vida de vocês. Mas, vou continuando. No Brasil, não há leis para publicidade infantil. O que se faz vigente são acordos entre as transnacionais e a União. Outra coisa, eu não uso governo, eu não uso o Lula, a Dilma, o Temer. Usa a União. A União significa o governo, mas é uma palavra bonita. Então, diquinha, quando quiser falar do governo, usa a União. E as transnacionais. Transnacionais são acima das multinacionais. Então, assim, tipo, é aquela galera que tá no mundo inteiro. É a Disney que sem querer acaba controlando o Brasil.
Acaba controlando as passagens, acaba controlando o calendário. É como, por exemplo, a Zara mudou o calendário da moda. Mas isso fica pra outro vídeo, pra quem gosta de moda. Mas mudou tudo. Aí eu trouxe isso. Com a eclosão da internet e o seu acesso cada vez mais precoce entre as crianças e jovens, discute-se a funcionalidade desses acordos e a possível elaboração de uma lei na Carta Magna. Carta Magna é a Constituição. Outra palavra bonita pra você. Não quer falar Constituição, não quer falar lei, não quer... Carta Magna. Que limite tal publicidade e proteja a nova geração. Ou seja, eu falei que o que gira em torno disso é acordos entre as multinacionais e o governo, que ninguém respeita a lei porra nenhuma, cada acordo é diferente, não adianta, sabe, cada tem concessão disso, concessão daquilo, aí paga um pouquinho aqui, paga um pouquinho ali, mas claro que você não pode colocar isso no Enem, né? Então você fala, tem acordos entre as transnacionais e as leis, nananana. Pois é, deve ser entendido. Que limite a publicidade e proteja a nova geração. Que é a nova geração, as proles, as crianças. Ou seja, devemos proteger elas desse bombardeio de eu quero agora, sabe? Continuando. Essa parte ficou bem legal, assim, porque eu fui buscar lá na história da vida, assim. Como a indústria da fome e do medo, não sei se vocês sabem, mas a indústria da fome é, tipo assim, move mundo, assim. Do medo também, existem lugares que promovem ataques terroristas, por exemplo, que não existem só pra vender armas ou vender seguros, entendeu? Se tem uma coisa que eu aprendi em toda a minha vida na história, é que a coisa que mais dá dinheiro no mundo chama-se guerra. Guerra dá dinheiro. Guerra leva o homem no espaço. Guerra inventa o micro-ondas. Guerra dá dinheiro. Entendeu, gente? Então, assim, 80% de toda a tecnologia que a gente tem veio da guerra e da corrida armamentista. Corrida espacial, corrida armamentista, tudo. Então, assim, guerra só dá coisa boa pros empresários. Como a indústria da fome e do medo, o mercado infantil é responsável por mover bilhões anualmente em todo o globo. O que não é mentira. Galinha Pintadinha, Peppa Pig, Orlando, Lilica Ripilica, blá 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 blá. Vocês sabem do que eu tô falando. Principalmente quem tem Mônica, principalmente quem tem filho e sabe que o pacote de fralda da Mônica custa R$195. Tudo bem. O cinema e localidades como Orlando, na Flórida, busquei lá Disney, mas não falei Disney, para não jogar uma palavra em inglês no meio de uma redação em português. Então busquei Orlando, na Flórida. São articulados a difundir esse mundo mágico, entre aspas. Ou seja, eles foram criados para difundir cada vez mais esse mundo mágico do consumo, do consumismo. Capaz de persuadir e caracterizar o ter sobre o ser. Ou seja, as crianças preferem ter algo para mostrar pro coleguinha do que ser, do que aprender uma nova língua, do que conhecer uma nova cultura, do que fazer uma boa ação. Não, ela prefere ter o melhor brinquedo, ou o melhor iPhone. As minhas irmãzinhas pequenininhas têm celular, eu fico tipo, o que você tá fazendo com o celular? Ah, eu tô fazendo uma selfie. Você sabe o que é uma selfie? Não, mas eu tô fazendo. Gente, freia, cancela, breca. Breca é o mundo, né? Porque, enfim. Aí, esse parágrafo finaliza com uma pergunta. Eu coloquei, seria o psicológico infantil comprometido? Quando você finaliza um parágrafo com uma pergunta, você precisa iniciar o próximo parágrafo com uma resposta. O meu plano foi esse. Terminei com uma pergunta para iniciar com uma resposta, que eu ia fechar a redação, jogar uma conclusão de proposta, e aí já responder minha pergunta e fechar com uma conclusão, certo? E evitem ficar citando muita coisa no Enem, eles não gostam disso. Mas eu citei. Na redação do ano passado que eu passei, eu citei Henry Ford. E nessa eu vou citar Zygmunt Bauman. Eu coloquei como descrito por Zygmunt Bauman em Liquidez das Relações. É um livro, quem não leu deveria ler. É muito bom, ou ler pelo menos um resumo. A dissolução do social é evidente. No Brasil contemporâneo, é necessária a intervenção do Estado. Como eu já tinha usado União, não é legal ficar usando as mesmas palavras duas vezes. Então, usem sinônimos, mas não sinônimos fuleira, que você escreve na sua carteira na hora da redação, né? Escreve real. No Brasil contemporâneo, é necessária a intervenção do Estado de forma a garantir psicologicamente a saúde dos mais novos. Ou seja, interferir na educação. Mas interferir na educação é uma coisa muito branda, é muito vaga, muito tudo, e foi por isso que eu perdi 20 pontos. Porque não dá pra você falar, vamos interferir na educação. Como? Existe um Ministério da Educação, existe tudo, existe uma porrada de coisa. E eles querem que a gente invente alguma coisa que vai resolver. Não vai.
entendeu? E eu dei essa... Vou continuar pra vocês verem. A intervenção educacional promovendo a aproximação da nova geração com a economia, somada à conscientização dos pais e tutores, né? Porque aqui não tem pai, tem um tutor, tem que lembrar disso. Para não alienação, se explicita imprescindível a fim de promover o progresso da nação. Ou seja, foi uma conclusão boa, mas de acordo com isso foi uma conclusão vaga. Agora me diz, se isso é uma conclusão vaga, o que eles queriam? Eu não faço ideia do que eles queriam. Mas eu fiz. E aí não tive nenhum erro de português, não tive nenhum erro de coesão, de coerência, não tive nada. E eles me tiraram 20 pontos só nessa porque disseram que ficou muito aberto. Então, essa foi a minha redação de quando eu passei. Se eu não me engano, foi 2014, 2015, alguma coisa assim. Foi uma redação bem simples, não foi, tipo, nada... Uau, assim, USP, Unifesp, blá, 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 Unicamp, carta... Não, foi uma redação simples pro Enem. Mas pra vocês verem, eu peguei um tema que eu gosto de falar, que é história. Eu domino história. Então, assim, pega um tema que você... Gente, eu já li redações incríveis que a pessoa joga termos de matemática. Eu já vi redações que as pessoas jogam termo de física. E o negócio fica, assim, fenomenal. Então, assim, foge do comum. O corretor tá lendo, ele já tá acostumado com tudo aquilo que você quer falar. Então, assim, foge de José de Alencar, foge de Cortiço. Vai ter isso em todas, sabe? Tipo, vai no Zygmunt Bauman, busca Henry Ford, lá na época do Fordismo, busca Charlie Chaplin, sabe? Faz o corretor olhar e falar, meu Deus, caraca, ele realmente se esforçou pra escrever uma redação. Olha onde ele buscou, sabe? Então, tipo, evita. Eu sei que é muito bom você ler essas coisas que eles pedem, eles realmente pedem, e às vezes tem até questão sobre isso. Mas tenta buscar fora, sabe? Busca fora. E vários outras redações que eu escrevi, quando eu ia tratar de índios, por exemplo, eu falava, como nós, netos de Iracema, eu não falava Iracema de José de Alencar. Não, eu já jogava Iracema, nós como netos de Iracema, já que nós somos descendentes dos índios, que foram os pioneiros no Brasil. Entendeu? Então, tipo, você tem que ter esse jogo de cintura. Se eu não me engano, George Orwell escreveu um livro chamado A Revolução dos Bichos, que eu também usava muito nas minhas redações, que contava a historinha de porco, de uma fazenda cheia de bichos. E nessa fazenda cheia de bichos, os porcos eram um pouquinho mais inteligentes que a galera. E por serem um pouquinho mais inteligentes, eles mandavam em todo mundo. Vocês já viram isso em algum lugar? Alguém que se acha mais inteligente que alguém mandando em todo mundo? Então, isso chama governo. Ele não podia escrever sobre o governo explicitamente, ele fez tudo numa fazenda. Por isso que virou um best-seller internacional, assim. É um livro maravilhoso, vale a pena ler também. E ao invés de eu falar do governo, eu jogava os porcos tirando de George Orwell. O corretor que já leu, ele vai falar, caralho, ele jogou George Orwell e comparou com o governo. Então, tipo, vocês têm que ter essa sacada que não tá no livro, que não tá... Eu não sei explicar pra vocês, sabe? Tipo, eu tenho que fazer vários vídeos picados, assim, pra vocês entenderem o que é um parágrafo coringa, o que é uma conclusão coringa, como vocês devem pegar... Porque, como eu disse no começo do vídeo, eu faço o mesmo parágrafo pra toda a redação. Eu busco o RSS, eu busco a bipolarização mundial, eu busco a corrida armamentista e fica legal, porque eu domino. Pede pra eu falar de Bhaskara. Eu deito e choro, porque eu não sei nem até hoje eu não sei se é sobre delta mais ou menos Deus faz, sei lá que porra que é aquela. Mas passei, deu certo, nunca mais usei. Então, assim, a redação que eu tirei em 980 foi essa. Pediram pra eu ler a minha redação, eu li a minha redação. Eu acho que eu li um pouco rápido demais, até desculpa por isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, coloca nos comentários que eu mando. E assim, eu não sei o que mais vocês têm dúvidas. Se é obra, se é introdução, se é conclusão, se é discussão, se é o tema em si. O que eu fiz? Como eu desenvolvi esses parágrafos coringas, eu consegui me dar bem em todo o tema, sabe? Eu pegava todo o tema, fazia um mapa de ideias, assim, que eu já expliquei em outro livro como faz um mapa de ideias e tcharam, a redação saía em 15 minutos. E faz a redação primeiro, porque não vai dar tempo. Aqui, ó, todo vestibular que eu fiz, eu fazia tudo primeiro e deixava a redação por último. Porque se eu tivesse 20 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, eu gostava de fazer a redação por último, porque eu não gosto de me sentir pressionado. Eu gosto de escrever no meu tempo. Outra coisa, eu não fazia rascunho de redação. Ai, nossa, que autoconfiante. Não, não é isso. É que eu não gostava. Eu pensava em cada palavra que eu ia escrever. Então, eu não perdia tempo com isso. Mas, assim, isso varia de pessoa pra pessoa. Não tô falando pra você fazer igual a mim. Se você tem um jeito melhor que dá certo pra você, go on, sabe? Continue. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, se inscreve. Se você não gostou,
Deixa um comment falando por que você não gostou, que eu tento mudar. Ou não. Mas é isso. Então, beijinho, pessoal.